No Comunhão Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma das mais importantes vertentes da cultura no Brasil, que é o cinema. E o cinema cristão está cada vez mais em ascensão. O filme Eu Só Posso Imaginar, de 2018, arrecadou 86 milhões de dólares. Já o Quarto de Guerra, em 2015, teve 74 milhões em bilheteria. O filme Mais Que Vencedores, de 2019, foi um sucesso em cartaz, que levou só no Brasil mais de 600 mil pessoas aos cinemas e arrecadou 38 milhões de dólares. O que justifica toda essa procura pelo cinema cristão? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com Fábio Faria, que é autor, roteirista, diretor de 7 longas de ficção e foi diretor do primeiro filme cristão brasileiro a entrar na Netflix, que é Quando o Sol se Põe. Está começando agora Comunhão Entrevista. Fábio Faria, obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui ao Comunhão Entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre bom a gente falar de Jesus, né? E falar do cinema cristão, que é algo que é uma ferramenta tão poderosa e que alcança tanta gente, né? Então, vamos lá. Vamos então para as perguntas. O que você acredita que justifica tanta procura pelo cinema cristão, não só no Brasil? Eu acho que, na verdade, hoje a forma de se ver o mundo, ela mudou, né? Hoje, fazem alguns anos, né? Antigamente se fazia um clipe mas tocava na MTV, né? Falando secular. Então, hoje em dia, basicamente toda música lançada ela tem que ter um clipe, né? E antes não era assim, a gente ouvia as músicas somente pela rádio. Fora que todo mundo, com o advento de internet, celulares com qualidade, conseguem contar suas histórias, seja ela qual for, no TikTok em pouco tempo, ou ter seu canal no YouTube. Então hoje ficou um acesso muito grande a essa tecnologia, né? Então tudo virou muito, estou gravando, eu estou no culto, eu estou gravando, eu estou comendo, eu estou gravando. E eu acho que como houve um crescimento muito grande no cristianismo no nosso país, e muita gente se converteu, a galera associou muito para isso, né? E o cinema, eu acredito que existe esse consumo, vamos usar isso, porque é uma forma também de evangelizar, é uma forma de você poder entrar na casa de alguém sem precisar, como os nossos pais faziam, entregando panfleto de porta em porta, ou obrigando alguém a fazer alguma coisa. Então, hoje a gente tem canais para que isso seja feito. Eu acho que o cristão, o evangélico em si, ele tem feito a sua parte, sabe, de estar evangelizando. E é uma forma, na minha mente, de edificar muito. Um filme realmente com uma mensagem, ele tem o poder de transformar vidas. E nessa sociedade, né, que essa procura é cada vez maior, como que você vê o papel do cinema cristão, especificamente, na sociedade atual? A gente tem uma responsabilidade gigante, né? Eu falo, né? Eu comecei a fazer meu primeiro projeto em 2005 e eu não tinha não tinha tanta ambição, sabe? Então, tipo, a gente lançava os nossos DVDs e a gente, tá beleza, vamos lançar aí, quem comprar comprou, tá tudo legal e tal. Então a gente não tinha muito essa, como se diz, essa grandiosidade que hoje pode se tornar, né? Então eu acho que a gente tem que sempre estar tomando muito cuidado com quem produz, principalmente com a mensagem, a forma que vai ser feita, a qualidade que vai ser feita também, cada projeto, mesmo que o projeto não tenha muita grana. Então eu acho que capacitar essa galera e essa galera vem se capacitando, tem sido um diferencial, porque a gente tem projetos de qualidade, mensagens de verdade, sabe? E quando eu falo de mensagem, eu não falo só assim, tipo, eu tive uma ideia. Todo mundo tem uma ideia, né? Todo mundo é focado nessa ideia. Mas eu acho que os projetos que realmente bombam, aqueles que realmente acontecem, são aqueles projetos que nascem no coração de Deus. Então eu acho que todo produtor, seja ele de cinema ou de qualquer conteúdo, seja uma entrevista, claro, tem toda essa parte empresarial, comercial,
mas eu acredito muito firme e forte de você ouvir a voz de Deus e permitir que a vontade dele seja feita e você seja um canal, sabe? E eu acho que esses projetos são aqueles que bombam, que dão certo, mesmo se for um projeto com baixo orçamento. E aproveitando de que você falou sobre projetos que bombam, que dão certo, o filme Quando o Sol se Põe, que você produziu, ele foi o primeiro filme cristão a entrar, primeiro filme cristão brasileiro a entrar na Netflix, né? Queria que você compartilhasse um pouco a respeito das curiosidades por trás dessa produção desse filme, né? Aqueles que foram os desafios de fazer esse filme, aquilo que assistindo a gente não tem acesso a essas informações. A gente... O Quando o Sol se Põe, ele foi um case muito feliz, assim, sabe? Ele foi gravado, para quem não sabe, ele foi lançado em 2020, mas ele foi gravado em 2015. A gente tem a Lu Alone, que ficou aqui com a gente um tempo, gravando com a gente, Felipe Lancaster, a Priscila Alcântara, o Gabriel também é de Minas, e o Samuel e o Lito. Então, ele foi um filme, cara, que ele deu muito certo já na vibe da gravação, sabe? Os meninos, por não serem atores e serem músicos, então a gente tinha muita música no filme, né? A Lu cantava o dia inteiro, o Felipe Lancaster o dia inteiro, o Lito fazendo rap, então a gente era cercado de músicos o dia inteiro, isso causou um clima muito legal. Então, como foi um filme que deu um clima muito legal, automaticamente, acho que não foi tão automático, as coisas aconteceram, mas aconteceram no plano de Deus. Ele não foi um filme que a gente olha e fala, esse filme rendeu e o cara ganhou uma grana. Cara, não, pelo contrário, assim. Ele foi um filme que a gente investiu mais do que recebeu. Mas ele foi um filme que alcança e tem alcançado muitas vidas até hoje. Principalmente a galera que é mais jovem e muita gente que não é de Deus, assim, sabe? Que nunca teve um contato com Deus, que é um filme leve. É um filme que tem uma leveza dentro desse processo. E foi um divisor de águas também dentro da minha profissão, né, do meu chamado, e é um filme que eu guardo no meu coração, e dá até hoje na Netflix, então a galera quiser assistir Quando o Sol se Põe, é um filme que você pode assistir com seus amigos que nem acreditam em Deus, sem ter nenhuma treta depois, assim, eles vão assistir. Eu gosto muito de uma crítica do Estadão que teve quando a gente lançou o filme em 2020, e a gente lançou o filme numa pandemia, no começo de uma pandemia, a gente com muito medo, todo mundo com muito medo, e todo mundo em casa, trancado. Era quando, tava literalmente, o povo tava muito trancado, e a gente teve um lançamento numa semana que houveram 30 filmes, e a gente chegou a ficar em quarto lugar durante a semana. Então, a gente ficou em quarto lugar durante a semana, e no final de semana, numa sexta-feira, a gente ficou em terceiro lugar. Então, quando a gente entrou no top 10, nem a gente acreditava, porque eram 30 lançamentos. E eles estavam fazendo muitos lançamentos por semana, porque a galera estava consumindo muito. Então a gente viu ali a mão de Deus no momento onde a história, mesmo nem imaginar que existia pandemia, falava sobre o que esse filme fala no final. E a gente foi um instrumento na mão de Deus. Eu agradeço muito, e marcou também a geração desses meninos que hoje, né, cada um tomou um rumo, estão ficando mais velhos e tal, passaram da juventude já para uma fase adulta. Aproveitando, né, que a gente está falando aqui sobre o alcance de pessoas, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que a linguagem cinematográfica ela pode ser uma aliada da fé cristã, né, de pregar a fé. E quando a gente associa o cinema à fé, existe um propósito, né, como você bem falou, a respeito dos resultados finais. Não é um propósito que seja ficcional, como é a história, né? Sim. E quais que são os desafios? Como alinhar numa produção a ficção com a veracidade daquilo que está se propagando? Gente, eu faço muita entrevista, mas que pergunta boa, viu? Parabéns. Cara, eu acho que muita gente vê o cinema gospel, a música gospel, os livros como mercado, sabe? E eu acho que quando a galera tá focada em mercado, em alcançar números, eles não vão ter algo que se chama essência.
Então, se você pode e vai acontecer de terem projetos de diretores que não têm uma veia cristã, vão ter escritores que não são, e vão ter, já existem, né, alguns fora do Brasil, mas no Brasil com certeza vai ter, mas eu falo que eles não vão ter essa essência. Então, a base, que eu acredito muito, que é manter uma vida no altar de Deus e ser sensível a essa voz de Deus e saber ter uma base bíblica, eu acho, né? Que eu acho que se a pessoa não tiver, ela vai escrever besteira, ela vai colocar, por exemplo, um símbolo que pode ser de algo que fere os nossos conceitos, alguma palavra, algum tipo de roupa, que são detalhes que uma pessoa que não conhece o mundo, a nossa essência, que não conhece a palavra de Deus, eles não vão conseguir. E a gente assiste filme cristão, e aqui eu levanto uma bandeira também, que a gente assiste o filme bem produzido e tal, mas que não entra, tá ligado? Assim, não é uma coisa que te dá uma mensagem. E muitos filmes que às vezes talvez não sejam nem tão grandes produções, mas que de alguma forma, se tempo mesmo eu estava vendo um curta, um média, acho que era um média, de um pessoal que estava gravando, eles tinham toda a limitação deles técnica aqui no Brasil, e aí pediram para assistir e tal, e olhando tecnicamente, daqui a pouco eu comecei a chorar no filme, e eu disse, meu, cara, que é isso, sabe? E aí que eles conseguiram imprimir essa essência que vem do Senhor na tela. Isso é um desafio para uma vida no altar. Você falou a respeito dessa essência, né? Que ela chama atenção também para um outro aspecto, que é sobre a questão do elenco. A escolha de um elenco que seja cristão, ela faz a diferença? Porque, já que afinal de contas, por um lado a gente parte do princípio de que se trata de uma atuação. Mas até que ponto, mesmo se tratando de uma atuação, esse fator ele pode fazer a diferença, se é que realmente faz a diferença, né, nessa questão do elenco, e qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu já estive nos dois extremos, assim, sabe? Eu teve uma época na minha vida que eu não colocava ninguém para atuar que não fosse um cristão, assim, sabe? Tipo, na minha cabeça não fechava. E eu fui muito bombardeado por causa disso, porque a gente, como o cinema é algo que está começando, e eu falo começando porque quando a gente fala de uma produção, a gente está falando que uma produção sair, às vezes demora 2, 3 anos para ela começar a rodar, às vezes 5 anos desde a ideia do projeto. Então, antes eu era meio radical, não permitia, por exemplo, assim, não, vai ter que ser ator, vai ter que ser de Deus, ele vai ter que estar com a gente, tem que ter a mesma fé, e eu tenho um problema, a gente tem um problema, nós não temos esses atores com a evolução e a qualidade que a gente necessita para um grande projeto. Então, e a gente fala, mas tal fulano... E aí, quando a gente encontra alguns atores são cristãos, a maioria deles, eles são os cristãos meia boca, assim, sei lá como eu posso falar, sabe? Sem ofender, mas sem tanto compromisso, né? Então, tipo, e aí a gente tem um problema sério, porque muitos acham muito bonito, acham bonita a história e tal, e aí a gente pega, e eu acredito que a gente pega como um instrumento. Vou usar uma expressão que pode chocar alguém, sei lá, se Deus usou uma mula, tá ligado? Na palavra dele, para falar, ele vai usando essas pessoas. Então, cabe a nós, seja em equipe, ou seja onde a gente estiver, como for essa essência, a gente tem essa essência, trazer para nós e eles entenderem. Os atores que eu trabalhei no meu último projeto, a maioria deles não eram cristãos. Desculpa, qual que foi o último projeto? Mas o respeito deles pela fé, pela palavra de Deus, ele me surpreendeu muito mais, às vezes, do que atores cristãos que eu já trabalhei. Então, a gente, cara,
todo set, todo mundo orando. É claro que eu falo que o cenário perfeito do sonho, para mim, seria que todo mundo, né, levantasse a fé. E mais do que a fé, que pudesse serem pessoas que fossem com exemplo também, saca? Tipo, porque eu acho que esse é um grande problema que a gente tem, né? Às vezes o cara vai, faz o filme e daqui a pouco ele tá, sei lá, tá posando nu, né? É um risco que a gente corre. E apesar que é um risco que a gente corre com todo mundo, né? E claro que a figura do ator é que imprime mais, né? A pessoa fala, pô, o ator que fez, sabe? Então, graças a Deus, principalmente nesse meu último projeto que eu rodei esse ano, chamado Os Remanescentes, ele foi um filme que a gente se fechou muito como ator. Todo mundo tinha... Nem todos eram cristãos evangélicos, mas a maioria era embasada, assim, sabe? Nesse meu último. E eu acho que todo mundo contamina todo mundo no bom sentido, né? Influencia todo mundo. Então eu falo que a gente teve um filme incrível por essa conexão. Então, mesmo aqueles que não eram, orando com a gente, estando com a gente, foi assim, maravilhoso. Mas acredito que os melhores dos cenários era se todo mundo tivesse, sei lá, a missão, tá ligado? Assim, tipo, que falasse como uma missão. E com relação a essa questão técnica, toda essa limitação que talvez exista, como você acha que pode ser usados os artefatos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, meios de comunicação, como que você acha que isso pode ser usado para melhorar o alcance do filme, enfim, para suprir, de certa forma, alguma necessidade que fique em falta? A gente tem eu acho, né, a gente teve evolução da tecnologia, hoje a gente tem filmes no mundo, já existem filmes no mundo que foram rodados com iPhone, com adaptação de lente. Então, tipo, hoje em dia se você tem muitos celulares têm câmeras 4K, existem câmeras baratas que te dão um alcance para você poder fazer teu projeto, basta você, tipo, ter um bom gosto, isso na parte de produção. E na parte na parte de vinculação, na parte de distribuição, hoje a gente tem canais que são incríveis, né? Que existem pessoas que geram conteúdos que atingem milhões. Os heróis, as pessoas mais conhecidas hoje. Se eu falar para você, me fala o nome de um ator, 10 atores famosos que não sejam mais velhos, você não vai falar. Se eu for explicar sobre a minha atriz que fez um filme, tem, sei lá, 1 milhão de, sei lá quantos seguidores ela tem, aí eu vou ter que explicar, ó, ela fez uma novela, que tal, era lá, mas se eu falo, pô, eu gravei um filme com o Lucas Neto, ou com um monte de gente de hoje na internet, todo mundo vai falar, Lucas Neto, até influencers que são cristãos também. Então, eu acho que a tecnologia, principalmente de divulgação, exibição, de distribuição, hoje a gente consegue entrar em lugares que a gente não entrava antes. E nesse cenário, como que você vê a evolução do cinema cristão nos próximos anos? E existe algum elemento que você gostaria de ver mais nos filmes cristãos? Cara, assim, ó, eu acho que, pensa, eu comecei a fazer em 2005 o filme, cara, outras pessoas começaram, sei lá, 2007, 2008, quando eu comecei, eu imaginava que seria um pouco mais rápida, sabe, no Brasil. Eu imaginava que as produções iriam acontecer de uma forma mais rápida. A gente ainda está engatinhando, eu falo. A gente tem polos espalhados pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro mesmo. Assim, é uma coisa impressionante. Assim, se você... pelo Brasil inteiro. Então, você pegar o interior de São Paulo, tem uma galera fera. Pegar São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem... Bahia, tem produtora. Então, hoje, ela está espalhada. A gente ainda não teve, eu falo, de filmes nacionais, um case que possa ter explodido. Tipo, o Netflix, a gente fez o Quando o Sol se Põe, beleza, mas hoje a gente é de uma geração líquida, né, cara? Essa geração líquida, ela consome algo, amanhã ela já esqueceu, né? Tipo, tem que marcar muito a vida. Ah, lembrei, assisti teu filme. Então, isso, eu acho que a produção, ela precisa ser direta, ela precisa estar acontecendo direto. Eu acho que o sonho, para mim, de cinema cristão é que quando entra um filme, ele fique como Mario Bros ficou, sei lá, o desenho
ficou meses em cartaz, o público cristão, consumir isso e daqui a pouco, assim, saiu um filme entre um outro, entendeu? Tipo assim, esse final de semana a gente vai fazer o quê, a gente vai ter nossa célula onde? Vai ter a nossa célula no cinema, porque a gente tem certeza que tem um filme cristão no cinema cada semana, que a gente não espere 3, 4 meses, que a gente não espere um ano, que a gente não espere 6 meses, que a gente possa mesmo, como um corpo, todo mundo um ajudar o outro e a gente poder entrar numa sala. Isso é surreal, né? A gente imaginar que, sei lá, a gente ia lotar os cinemas do Brasil com pessoas que são evangélicas e colocar milhões de pessoas na rua para marcharem por Jesus, ou que estaríamos numa playlist entre os 10 mais tocados, ou o primeiro mais tocado com uma música falando de Jesus. Então, o sonho que eu tenho, e eu acredito que a gente vai alcançar, é essa parada da gente ter muitas produções, de termos mais produções e termos mais filmes no cinema, e que isso seja uma constante, assim, sábado você vai fazer agora, vai assistir um filme sábado que tá passando, Remanescente está passando sábado, Fé para o Impossível vai entrar mês que vem, isso brasileiro ainda, fala, cara, esse é um sonho. E se alguma pessoa que está nos assistindo, que se familiariza com o cinema, com esse tipo de produção, tem alguma experiência com roteiro e gostaria de entrar nesse mercado, assim, de direção de cinema, de produção de roteiro, como que ela pode fazer? Por onde começar? Eu já passei tanta luta, eu já passei por tanta coisa, de verdade, assim, eu posso olhar para trás e dizer assim, combati o bom combate, estou combatendo. Porque não é só uma resistência de que é um filme cristão e o cara da distribuidora lá vai ser... é uma guerra espiritual, cara. É guerra espiritual no set de filmagem, é guerra espiritual quando for escrever o roteiro, é uma guerra espiritual quando for escolher ator, é uma guerra espiritual depois que você grava o filme, com a equipe que você teve, porque você está ali fazendo, na minha cabeça, né? A gente está fazendo a obra de Deus. E que, talvez boa parte daquela galera nem conhece Jesus, tem uma vida desregrada, tá zoado. Às vezes você vai colocar lá um cara para fazer a luz, o cara enche a cara, o cara do áudio tá lá maluco, e aí depois no outro dia chega bêbado, e aí você abre um monte de brecha, tá lá, e você fala assim, Fábio, mas isso acontece, isso acontece no teu trabalho, isso acontece no cinema, e hoje em dia a gente ainda não tem os profissionais que a gente precisa, e fala, hoje eu tenho esse gaffer que ele ele vai vir, ele cobra legal, e ele vai vir, ele é de Deus, e ele vai olhar com uma missão, e vai ser maravilhoso. Eu tenho essa diretora de produção, serva do Senhor, não tem, cara. A grande realidade é que a gente não tem. Então, quando a gente está falando que alguém tem um roteiro, cara, eu sempre falo para você, eu posso ser um coach, tá? Não desista dos seus sonhos, quebre os ciclos e chegue aonde você tem que chegar. Velho, o meu conselho, se prepara para a guerra. Se prepara para uma guerra, se prepara espiritualmente para a guerra, se prepara a tua família para uma guerra. Eu tô falando não tô falando de um cara que tá tendo uma ideia de ter um filminho, eu tô falando de quem quer alcançar a vida, saca? Quem quer ser um missionário. Porque meu filme pode chegar na Índia, meu filme pode chegar no Sri Lanka, meu filme pode chegar em vários lugares onde jamais alguém conseguiu penetrar, por exemplo, o evangelho, a gente pode conseguir através do filme. Então, então se prepara para a guerra, se prepara espiritualmente, mentalmente, e vá à luta. Agora, um conselho técnico, para você conseguir produzir, existem empresas que, você pode mandar teu roteiro, concorridaço. A vida de um produtor é tentar levantar um dinheiro para você ter um orçamento não tão grande e conseguir fazer suas produções. É uma luta todos os dias. Para a gente finalizar, quais que são os seus próximos projetos, né? O que a gente pode esperar? Algum tema ou alguma mensagem especial? Cara, eu rodei o ano passado junto com a 360 e a L'Arte Marque. A L'Arte Marque é uma produtora da Bahia, eu nunca sei falar o nome dele, então a gente fala como a gente chama Tanal Moura, ele é um produtor executivo, e ele me deu uma mega oportunidade de eu crescer muito no cinema, porque até então até a entrega, eu tinha feito filmes, que eu fazia tudo na guerrilha. Então, desde o começo, foi uma escola para mim trabalhar com ele, né? E é junto com a 360 do Igor, então a primeira produção nacional
que vai ter o nome da 360 como coprodutora, e é um filme chamado A Entrega, é um filme de um sequestro, é muito louco, cara, é um filme policial, com cenas de ação também, ao mesmo tempo acontecem histórias de milagres, assim, o filme ficou lindo, a gente tem trilha sonora de Moses Gomes, que é um gênio da música, um maestro, o filme ficou lindo. Se você for assistir, a gente conseguiu, eu falo que eu assisti todos os filmes cristãos no Brasil até hoje, a gente alcançou um nível que eu tenho que agradecer, eu venho aqui para agradecer o Igor, o Tanal e a galera que confiou em mim, a gente alcançou um nível de cinema que tá gringo e todo mundo vai se orgulhar, sabe? Estou muito feliz com o resultado dos atores, fotografia, um filme de roteiro, é um filme incrível. A gente rodou também, eu rodei, isso foi o ano passado, em maio, em janeiro eu rodei Remanescentes. Remanescentes é um filme com a Sony Pictures, é um filme de guerra espiritual, são no estilo de Bird Box. São pessoas que estão presas numa casa e existem demônios que cercam a casa e eles precisam sair dessa casa para chegar num local. E ali acontece a obra dos seres da escuridão que a gente fala, que de alguma forma tentam paralisar, trabalhando no emocional, tentando dividir as pessoas dentro dessa casa. É um filme de ação, de suspense, de terror também, existem cenas de terror. E, cara, ficou uma mega produção, cara. A gente rodou em janeiro. Tô muito feliz, assim. É aquele filme que eu olhei, tô muito feliz. E eu acho que vai alcançar muitas vidas, principalmente os cristãos que precisam acordar para aquilo que está acontecendo. Muito legal, muito obrigada por você abrir aqui um pouco da sua história, dos seus próximos projetos. A gente gostaria de parabenizar a dedicação, o trabalho. E obrigada por ter aceito o convite de falar conosco aqui na Comunhão Entrevista. Então, obrigado vocês, gente, pelo carinho. Obrigado mesmo, eu tenho que agradecer. A gente luta muito para que o cinema chegue em cada casa. Obrigado por tudo, pelo carinho, desde o primeiro contato. Agradecer aqui o Igor também, né, da 360, essa ponte, o Igor, a Lilian, sua esposa. Agradecer toda a equipe que tem feito coisas que são incríveis mesmo. Deus levanta, né? Quando Deus levanta, o cara vai mesmo. Tem mais pessoas que eu poderia agradecer, mas agradecer vocês. Se quiserem também estar perguntando mais coisas para mim, meu Instagram é diretor Fábio Faria. Pode estar lá me inscrevendo, eu sou aquele aberto, o que você precisar, cara, pode contar comigo para que a gente possa alcançar mais vidas. Esse é o meu sonho. Este foi o Comunhão Entrevista. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar e acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima!